Trabalho realizado pelos estudantes de fisioterapia da Universidade Paulista, Unip, de São José dos Campos, sobre a Covid-19. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, o SARS-CoV-2, foi descoberto em 31 de dezembro deste ano, após casos registrados na China, e provoca a doença chamada de coronavírus, o Covid-19. Os coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, apenas em 1965, o vírus foi descoberto como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia aparecendo uma coroa. Ainda não está claro qual é a origem do novo coronavírus que infectou as pessoas na China por primeira vez. A suspeita, segundo alguns pesquisadores, é que o vírus, que vive no trato respiratório do morcego, tenha passado por um processo de mutação para conseguir se instalar no corpo humano. Epidemiologia. No mundo foram confirmados 5.175.925 casos de Covid-19, sendo eles 338.089 óbitos. Nessa figura, mostra a evolução do acumulado de casos confirmados de Covid-19 nos 7 países mais afetados pela doença. Os Estados Unidos da América foram o país com maior número de casos e óbitos, em segundo o Brasil e terceiro a Rússia. É importante considerar que cada país está em uma fase diferente da pandemia. Utilizando como métrica a data de confirmação do 100º caso, os Estados Unidos, Brasil e Rússia estavam nos dias 81, 70 e 66 de progressão da doença. Data dos dados, 23 de maio. Brasil. Até o dia 23 de maio foram confirmados 347.398 casos de Covid-19. Parte dos números estavam em acompanhamento, outras já haviam se recuperado da doença e, deste total, 22.013 pessoas foram a óbito. São Paulo. No Brasil, São Paulo foi o primeiro estado a apresentar um caso, vindo em seguida Ceará e em terceiro Rio de Janeiro, dados do dia 23 de maio. Nessa tabela mais recente do dia 29 de maio, mostra um pico de número de casos confirmados, ultrapassando os 100 mil casos, sendo eles mais de 7 mil óbitos no estado de São Paulo. Já nessa segunda tabela são casos por municípios. As partes em brancas são municípios que não há casos e nas partes em cor vinho ultrapassam 2.000 casos. Nessa primeira tabela é uma imagem segundo faixa etária e sexo no estado de São Paulo. Na esquerda, sexo feminino, sendo rosa claro o número de casos confirmados e em rosa escuro o número de óbitos. Podemos observar grande aumento de casos confirmados em mulheres entre 30 a 39 anos, mas de óbitos entre mulheres de 50 a 79 anos. Na direita, sexo masculino, sendo azul claro o número de casos confirmados e em azul escuro o número de óbitos. Podemos observar grande aumento de casos confirmados em homens entre 30 a 49 anos, mas de óbitos entre homens de 60 a 79 anos. Já nessa segunda tabela de baixo, são números de óbitos por fatores de risco. Na esquerda, divididos por faixa etária e na direita por suas respectivas comorbidades. Dados do dia 29 de maio. Em São José dos Campos, até o presente momento, da data de 29 de maio, são confirmadas pelo boletim epidemiológico 835 casos confirmados e 33 óbitos. Os sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhante a um resfriado. Sintomas mais comuns: tosse, febre e fadiga. Os sintomas menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato e erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.
E os sintomas mais graves são dificuldade de respirar, falta de ar, dor ou pressão no peito e perda de fala ou movimentos. Segundo o Ministério da Saúde, mostra estudo feito na China, onde surgiu o vírus, que a população de risco é pessoas de 60 anos ou mais, cardiopatas grave ou descompensado, pneumopatas grave ou descompensado, imunodeprimidos, doentes renais, diabéticos, doenças cromossômicas com estágio de fragilidade imunológicos e gestante de alto risco. O contágio acontece de uma pessoa doente para outra pessoa, ou por contato próximo, por meio de um toque do aperto de mão, por beijos e abraços em pessoas próximas. Pode ser transmitido também por gotículas de saliva, que podem estar presentes tanto na fala quanto em talheres e copos que podem ser compartilhados entre uma pessoa e outra, que pode ser até um membro da sua família que esteja infectado. Pode ser também por espirro ou tosse em lugares públicos, onde pode haver pessoas contaminadas e só por um espirro ou tosse, se você estiver perto, você pode ser infectado. Por um catarro e, pelo mais importante, que são objetos ou superfícies contaminadas, que pode ser os celulares que a gente usa diariamente, mesa de restaurante ou até a própria mesa da sua casa, maçanetas de porta que estão presentes em todos os lugares, brinquedos de criança, carrinhos de supermercado. Formas de prevenção. O vírus se dissemina de forma rápida e fácil. Por isso, evitar o contato físico e aglomerações é essencial para diminuir a proliferação do vírus. É importante manter as mãos higienizadas com água e sabão, não dividir objetos de uso pessoal como talheres, copos e aparelhos celulares, respeitar a indicação médica de não sair de casa e ir em hospitais somente em casos graves, para evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde. Limpar superfícies e objetos com frequência, espirrar ou tossir cobrindo a boca no antebraço, evitar beijos, abraços e levar as mãos ao rosto. Mas se em todo caso não puder ficar em isolamento social, o indicado ao sair de casa é o uso de máscara facial, como já é previsto em decretos em vários lugares, higienizar as mãos com álcool em gel 70% e evitar ao máximo encostar em superfícies expostas. Ao chegar em casa, deve-se higienizar as mãos com água e sabão e demais objetos que vierem de fora. Higienizar também a máscara caso a mesma for reutilizável. Caso não seja, deve-se descartá-la o mais rápido possível. O ambiente pode ser limpo com 3 produtos capazes de matar o coronavírus: água e sabão, desinfetantes e água sanitária. Sendo expostos muitas vezes a um nível elevado do vírus, os pets podem sim pegar o novo coronavírus. Existem registros de casos em bovinos, camelos, morcegos, cachorros e gatos, mas ainda não existe nada comprovado cientificamente de que o coronavírus em animais seja transmissível para nós seres humanos ou para outros animais da mesma espécie. Até o momento, não foi registrado a transmissão do novo coronavírus via leite materno, e nos casos de recém-nascidos em que as mães estavam doentes durante o parto, não foi detectada a presença do vírus no feto ou no líquido amniótico. O ideal é você fazer o isolamento por 14 dias, pois muitas pessoas são assintomáticas ou possuem sintomas leves. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o mundo ainda está aprendendo sobre esse vírus, por tratar-se de um vírus novo, e não existe ainda evidência científica que demonstre a imunidade dos pacientes.